Amigos do Portal JC 24 horas, boa noite. Gente, no início da pandemia, esse mesmo de incerteza, de dúvidas, de problemas, de polêmicas, a gente sempre pedia a participação do Carlos Rodrigues para compartilhar a experiência com ele, que é uma pessoa bastante entendida em várias áreas, porque é funcionário público que já cumpriu a sua missão e, mesmo na ativa, ia além da sua missão, porque como representante da categoria lutava por melhoria das condições de trabalho. A pandemia isolou muita gente, afastou muita gente, ele está aqui com a gente agora e eu vou fazer a nossa primeira pergunta. Carlão, em primeiro lugar, boa noite, muito obrigado pela sua atenção. E o que você tem feito nesse espaço de tempo que a gente está sem conversar aqui com os nossos internautas, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Temístio. Boa noite aos seus internautas. Em primeiro lugar, a gente quer dizer aqui a você que está nos assistindo que a gente está aqui sem máscara, né? Porque a gente está eu estou na minha residência aqui num local reservado, sozinho, né? Então, por esse motivo que a gente não está usando a máscara, né? Tudo bem. Veja bem, respondendo a sua pergunta, Temístio, eu tinha digamos assim, um projeto na minha vida. Eu sempre participei de sindicato, de associações, de conselhos e tal. E aí eu pensava o seguinte: no momento que eu me aposentar lá no meu trabalho, onde a gente passou 42 anos trabalhando como servidor público, Pode falar, eu só baixar o volume aqui, pronto, é o nosso retorno. Pode ser. aí, no momento que a gente aposentasse, a gente vai cuidar só da vida da gente, da minha vida particular. Mas depois a gente viu que não é isso. Eu participei do Conselho Municipal de Saúde de Floriano. Eu fui um dos fundadores do Conselho Municipal de Saúde, lá na década de 90, né, quando foi criado o SUS. A gente participou do primeiro Conselho Municipal de Saúde de Floriano, depois saímos, participamos de outras vezes, porque tem que haver rotatividade, tem que vir pessoas novas para lutarem por essas causas. Posteriormente, a gente teve no Conselho Estadual de Saúde, não como conselheiro, mas esteve lá como colaborador, participamos de conferências. Eu, inclusive, participei já de 5 conferências nacionais de saúde, então a gente achava que a nossa participação pela construção do Sistema Único de Saúde encerrava-se ali. O Conselho Estadual de Saúde, ele é uma instância, né, que coordena o SUS a nível estadual, mas, infelizmente, os conselheiros ficam centralizados lá em Teresina e há conselheiros, como eu dizia ainda agora há pouco, numa conversa formal com você, que sequer conhece o Hospital Tibério Nunes, que fica a 250 quilômetros de Teresina, quanto mais o Hospital de Corrente, de Parnaguá, de Cristalândia e outras cidades. Então, o cara quer ser conselheiro simplesmente pelo status de dizer que é conselheiro estadual de saúde. Nós tivemos uma gestão no Conselho Estadual de Saúde, a qual eu estive lá próximo, muitas vezes até colaborando, quando o José Teófilo Cavalcante foi presidente do Conselho. Ele fez um trabalho no intuito de interiorizar o Conselho Estadual de Saúde. Inclusive, nós, naquela época, éramos presidente do Conselho, estávamos presidente do Conselho Municipal de Saúde Floriano, e trouxemos, inclusive, o Conselho Estadual aqui para fazer algumas reuniões aqui em Floriano. Naquela época, a gente teve o apoio do então secretário de Saúde, o doutor Luimar. Né? E, construindo esse movimento, eu achava que a minha participação nesse movimento, principalmente no SUS, se encerrava ali. Mas hoje a gente vê que não é isso. A gente entende que precisa, a gente está sempre atento a esses movimentos, está sempre atento digamos, a essas entidades. E muitas vezes até, quem sabe, passando um pouco da nossa experiência, a gente não sabe de nada, mas de repente somando com outras pessoas mais jovens, é esse o nosso intuito. Rapaz, é como um jogador de futebol, quando ele está no banco, ele observa melhor a jogada dos outros, né? Como é que essa avaliação que você faz, com certeza desperta uma inquietude de você, que sempre foi um cara muito ativo, né? Você pretende retornar para as atividades sindicais, pretende no futuro aí exercer cargo novamente, já que você, além de um grande observador, como está dizendo aqui o nosso amigo Paulo Roberto, ele está dizendo aqui, ó, uma boa entrevista, Carlos é um grande intelectual, palavra do nosso amigo Paulo Roberto Santos, e está dizendo aqui também, é um homem sensato, inteligente, politizado e sem puxar saco. Paulo, concordo com você, é por isso que a gente sempre está convidando ele aqui para ensinar um pouco para a gente. E depois do Zé Luiz Júlio Paulo, eu reitero a pergunta: você pretende disputar novamente algum cargo desse aí? Não, Temístio, não. Eu acho que eu quero. Se a gente puder colaborar de uma outra maneira,
a gente vai colaborar. Agora, a gente não pode dizer assim, eu não vou mais fazer, né? Infelizmente, essas coisas, né? Às vezes muitas vezes eu chego em casa e tem alguém me procurando, né? Esperando, querendo uma informação, tudo. Aí muitas vezes eu digo, aqui comigo mesmo, eu questiono comigo, eu digo, minha esposa, às vezes a gente está cansado e tal. E aí a minha esposa, ela tem sempre de dizer o seguinte, olha, tu fica falando aí na televisão, no rádio, na coisa, dizendo o povo como é que faz as coisas e depois não quer que o povo te procure. Então a gente já se acostumou com isso. Eu sempre. Ainda agora há pouco mesmo, eu estava falando com a senhora lá do interior de Bertolínia, que estava me pedindo umas informações aqui. Então a gente não pode. E eu, graças a Deus, consegui resolver dar essa orientação que ela estava pedindo. Então, isso dá uma responsabilidade maior a gente. Então, a gente não pode, eu não posso assim dizer. No momento, eu penso em ficar aqui por onde eu estou quieto, se puder colaborar de uma outra forma, mas a gente não pode assim dizer que não vai mais participar. Eu até, por exemplo, a gente estava participando da direção do Sinsprev Piauí, que é o sindicato que a gente ajudou a construir e tal. Eu já tinha dito que não iria mais participar de eleição. Mas aí, quando o nosso mandato findou, e nós tivemos que voltar a participar, porque não apareceu gente jovem, gente que quisesse concorrer à eleição. Para você ter uma ideia, nós tivemos uma eleição esse ano para o nosso sindicato que foi chapa única. Né? O que eu não gosto, eu gostaria que tivesse tido uma chapa concorrente, mas ninguém se interessou para participar da eleição. E nós que estávamos lá estávamos na diretoria, chegamos à conclusão, poxa, a gente construiu isso aqui durante tanto tempo e vamos abandonar agora? Então a gente continuou lá na direção do Sinsprep como diretor. E quanto à questão de voltar para outras entidades, eu te digo o seguinte, essa pandemia, e aí nós vamos falar dela um pouquinho depois, ela tem me ensinado muita coisa. Às vezes, Samir, as pessoas falam mal, veja bem o que eu vou lhe dizer, as pessoas falam mal do Sistema Único de Saúde, mas falam mal porque não conhecem o SUS. Isso é O verdade. SUS que a gente defende, veja bem, são raras as pessoas nesse país que têm condições financeiras para bancar um tratamento de longa duração com recursos próprios. Quando você tem um plano de saúde, o plano de saúde fica restringindo esse ou aquele atendimento. E o SUS faz todo o atendimento. Veja bem aqui, por exemplo, as pessoas que são internadas no Hospital Tibério Nunes com Covid. Aqui um exemplo real. O cara passa 10, 15, 20 dias lá numa UTI, vai para um hospital particular, passar 10 dias numa UTI e ver quanto custa. Então, muitas vezes, as pessoas se iludem, porque tem uma situação financeira, digamos, confortável, aí acha que desdenha do SUS, zomba, mas o SUS é a grande mãe do povo brasileiro. Isso é Então, a verdade. gente não pode deixar esse sistema morrer. Com E é isso, certeza. talvez, que me faça a voltar para esses movimentos. Eu vou só lhe dar um exemplo aqui. O SUS distribui medicamentos que custam 20 mil reais uma caixa. Você dizendo assim, as pessoas podem achar assim, não, o Carlos Rodrigues está inventando. Não estou inventando. Por exemplo, tem um medicamento que me fugiu da memória agora, aqui para câncer, que ele custa uma caixazinha com 28 comprimidos, custa 14 mil reais e o SUS distribui. Tem outros medicamentos. Quando você fala em remédios de alto custo, são esses remédios caros que muitas vezes você tem um plano de saúde e o plano de saúde não quer bancar o tratamento, porque o plano de saúde só quer o filé. Quando vem o peso, né, quando É, vem o problema, ele não quer. Então, o SUS, ele mantém tudo isso. Então, isso, muitas vezes, quando a gente começa a pensar nessas questões, a gente vê que precisa continuar atuando, ou até muitas vezes orientando, formando a opinião de outras pessoas que não conhecem esse sistema, para que essas pessoas continuem lutando para melhorar cada dia mais o Sistema Único de Saúde. Carlos, tem um problema que tem me tirado o sossego e creio que não seja só o meu, não. São duas situações diferentes, eu até fiz um comentário no nosso editorial. Aqui no Piauí, no episódio do seu Eusébio, a polícia conseguiu prender 3 suspeitos, mas não encontrou a vítima. Lá no Goiás, existem vítimas e a polícia não prende o elemento.
E o pior de tudo é que está havendo uma inversão de valor, uma certa, tornando esse sujeito no herói, as pessoas brincando na internet. Como é que você avalia essas duas situações que são angustiantes e que, além disso, ainda tem essa inversão de valor, as pessoas tornando esse Lázaro como uma espécie de herói porque está conseguindo fugir da polícia? Olha, Temir, primeiro, vamos aqui à questão do senhor Eusébio. O cidadão desapareceu no percurso aí do seu trabalho, pelo que eu sei, ele informou a família que viria, né, chegaria em casa, parece que para almoçar, e aí nunca mais apareceu, e tem toda essa questão. O que é que a gente vê com isso? Eu vou voltar aqui a um outro tema. Há pouco tempo, me parece que o ano passado, houve um problema semelhante lá em Nazaré, onde uma pessoa desapareceu, e aí a imprensa, a própria polícia, todo dia tem um caso novo. Então, antes de ontem teve um problema, ontem teve outro, e hoje tem outro. Então, o de antes de ontem já vai ficando esquecido, né? Então, o que vem acontecendo, por exemplo, com o caso do senhor Eusébio, é que muitas vezes as pessoas aparecem outros casos e as pessoas vêm esquecendo, né? Eu espero, que as autoridades tomem providência, continuem investigando esse caso. E aqui eu não quero também fazer, digamos assim, eu quero ser muito humilde com relação ao que eu vou dizer aqui. Você teve um papel importante na elucidação do caso da Renata, me parece que era Renata, lá em Nazaré, porque você foi o único órgão de imprensa no Piauí que ficou cobrando insistentemente a solução desse caso. A mesma coisa é o caso do senhor Eusébio. Foi uma notinha aí nos primeiros dias e desapareceu, e você continua insistindo com essa coisa. E eu faço aqui um chamamento, eu acho que está na hora do senhor secretário de Segurança designar um delegado especial para apurar esse caso, para fazer uma investigação do desaparecimento desse cidadão, porque é o seguinte, não é que o delegado que esteja fazendo, ele não tenha, digamos, não estou dizendo aqui que ele não tem competência para isso, mas ele tem muitas outras atribuições. Todos os dias aparece lá um caso novo para ele investigar. Então, se você designar um delegado especial para vir apurar o caso, esse cara vem se sentar em cima desse questionamento. Ele vem exclusivamente para investigar essa situação, e eu tenho certeza que vai encontrar o seu Eusébio, a gente ainda espera que ele esteja vivo, né? Apesar dessas possibilidades serem, digamos assim, difícil, né? Até porque me parece, pelo que eu acompanhei na imprensa, um dos meliantes declinou o que tinha acontecido, mas aí a gente sabe que o cara aparece lá orientado por um advogado, e aí, se não existe o corpo, não existe a materialidade do crime. Então, eu acho que precisa, inclusive, não só o JC 24 horas, mas outros órgãos da imprensa continuarem cobrando uma solução para o caso do senhor Eusébio. Com relação ao caso lá de Brasília, é brincadeira com a sociedade brasileira, porque isso já virou uma coisa nacional. Você vai nas redes sociais, toda hora tem uma piada, uma chacota, ou alguma coisa que chamam de meme, alguma coisa assim, me desculpe aí o termo, se não está correto, mas as pessoas brincando com esse indivíduo, fazendo agora. O que a gente... Qual é a minha posicionamento? No momento que você passa a elogiar um indivíduo desse, outros psicopatas igual a ele se acham com coragem para tentar fazer a mesma coisa. Agora, se coloque na situação das pessoas que moram lá naquela região. Hoje mesmo, eu conversei com um colega que mora em Lusiânia, né? Ali numa chácara, meu colega tem uma chácara lá em Lusiânia, lá perto do alojamento da CNTI. E o cara disse que está apavorado, pegou a família dele e foi para Brasília, lá não está mais nem na chácara deles, que está abandonado lá, todo mundo apavorado. Quer dizer, enquanto isso, muita gente faz uma inversão de valores, né? Elogiando esse indivíduo, e muitas vezes outros até fazendo críticas ao trabalho da polícia, brincando com o trabalho da polícia. Porque outra coisa que eu tenho observado, Temício, inclusive a imprensa nacional, ontem eu assisti um programa de televisão e o cara estava dizendo, olha, para se camuflar no mato, ele pode estar usando isso
eu não vou dizer aqui o que o cara estava dizendo, né? Até um comentarista de policial, o cara dizendo, para driblar, para dificultar a identificação infravermelho, ele pode usar isso e isso. Quer dizer, na realidade, o cara está ensinando uma tática para outro bandido. Dando dica. Eu acho que o cara tem que pensar duas vezes antes de dizer um fato daquele no meio veículo de comunicação, inclusive num programa de nível nacional. O cara diz, olha, para driblar essa coisa de infravermelho, à noite ele pode usar isso, isso e isso. Quer dizer, então, isso ensina a que outros meliantes façam a mesma coisa. Com certeza. Carlão, meu amigo, só para a gente encerrar um assunto que não pode deixar de estar no meio desse nosso bate-papo. 1 ano e meio já, 1 ano e 7 meses, sei lá, de pandemia. Como é que você avalia esse período angustiante que o mundo inteiro está vivendo, meu amigo? Você que a gente já falou em outras oportunidades, mas estava com tempo que a gente não falava. Como é que você está vendo aí essa pandemia que a gente pensa que vai embora e já vem sempre uma novidade, é uma cepa nova, é uma variante, enfim. No início dizia, pegou uma vez, está livre. Hoje a gente sabe que não é. Como é que você está vendo tudo isso? Eu vejo essa situação, digamos assim, com muita preocupação. Veja só, essa questão do coronavírus no Brasil, desde o início, ela foi tratada como um tema político. Nunca se teve aqui uma preocupação em se unir todas as forças, A, B ou C, contra o Covid. Ficou um de um lado, outro do outro, e até hoje se continua dessa maneira. E no meio da sociedade. Primeiro, houve aquela onda todinha, aí um fica dizendo que um remédio esse, remédio aquele, que já está hoje totalmente comprovado. Naquele momento não se sabia, não se tinha, e até hoje não se tem, digamos, um protocolo. Porque, por exemplo, se você tiver com uma determinada infecção, o cara sabe que se usar o antibiótico X, o médico sabe que vai resolver o problema. Já com o coronavírus é diferente. E aí nós temos um grande problema. Você não pode trabalhar, o comércio, a economia depende do trabalho. Se o país não produz, o preço não tem oferta no mercado. Se não tem oferta, se nós temos uma procura grande, uma oferta pequena, os preços serão majorados, é o que está acontecendo, e tudo isso está levando a economia para um caminho muito perigoso. Nós estamos caminhando aí para podendo, qualquer momento, ter uma explosão da inflação desse país, o que não é bom para ninguém. E se continua no mesmo erro. A questão política está prevalecendo. O bom senso parece que para algumas pessoas até hoje não aconteceu. Isso de ambos os lados. A gente está vendo aqui a pandemia sendo tratada agora como uma questão política, já com olho em 2022. Né? A população está sofrendo tudo isso. O desemprego... Olha, veja bem, o que foi que aconteceu no início da pandemia? O governo aí, de uma maneira, lançou aí, por exemplo, o auxílio emergencial. Aí todo mundo teve direito a esse auxílio emergencial. Houve muita fraude com relação ao auxílio emergencial. Muitas pessoas que não deveriam ter recebido naquele momento conseguiram receber. Né? E agora que a situação talvez esteja até piorando, os valores são inferiores. A gente viu aí, por exemplo, agora, quando foi feita as declarações de imposto de renda, muita gente, na hora que gerou a declaração de imposto de renda, gerou o boleto para ele devolver o que ele recebeu indevidamente do auxílio emergencial. Você vê como é que foi feita as coisas. Muita gente que era funcionário público, muita gente que tinha renda, foi lá e conseguiu burlar o sistema e recebeu o auxílio emergencial. Esses que declaram o imposto de renda, a Receita Federal já pegou eles. Mas tem muita gente aí que não tem, que não vai, que ficou, o país, nós brasileiros ficamos no prejuízo. Eu via, por exemplo, Temício, só para fazer aqui um paralelo, um cidadão que era administrador de uma casa de recuperação em Teresina, que ele disse, numa entrevista, que mais de 80% dos internados lá naquele local lá saíram no momento da história do auxílio. E depois voltaram pior, porque todo mundo conseguia fazer a inscrição para receber o auxílio emergencial, aí o cara saía, recebia uns R$600, R$1.200 e ia comprar droga. Aí depois voltou. Quer dizer, isso foi uma coisa generalizada. Então, eu continuo vendo aqui a questão da pandemia uma questão muito séria. As pessoas, nós precisamos ainda estar muito atentos, só vai resolver isso com vacina.
Graças a Deus, as vacinas aos poucos estão chegando, né? Mas a gente precisa deixar a questão política partidária e tratar de uma questão de política de saúde. Porque se a pandemia tivesse sido tratada como uma questão de saúde pública, desde o do início, talvez nós não tivéssemos nessa situação. Ou seja, os políticos têm adversário, agora a humanidade está com um inimigo, né? Um inimigo em comum, independente de Exatamente, bandeira esse é que é o partidária. problema. Meu amigão, só abraçando aqui, Lorivan Silva Paz, boa noite, muito obrigado por estar com a gente. Noé Benevides está dizendo aqui, Carlos, o SUS é o meu plano de saúde, graças a Deus. É o nosso plano, Noé. Até quem tem plano particular também se às vezes se escapa no SUS. Isabel Marques está dizendo aqui, seu Eusébio, misericórdia, meu pai. Realmente, Isabel, só a misericórdia de Deus para trazer seu Eusébio de volta com fé em Deus. Luiz Rocha, boa noite para você. Marcela Aguiar está dizendo, querem transformar o meliante em artista, que absurdo. É exatamente isso que a gente está falando aqui, Marcelo, é complicado. Leandro Carvalho está aqui, hashtag Bolsonaro tem razão, boa noite, Leandro. Alexandre Baraúna está aqui participando com a gente também. Rosa da Silva, boa noite para você. Bom, pessoal participando, a gente agradece. Meu amigo Carlão estava com saudade enorme de você, quero lhe agradecer pela sua aula e pedir que a gente não demore muito a ter outros ensinamentos seus, tá bom, meu amigo? Você é fundamental no nosso trabalho. Ô, Temício, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui no seu portal, que há pouco tempo a gente falava só aqui para o Brasil, né, só da região de Floriano. De vez em quando a gente vê pessoas interagindo aí lá da Europa, né? Pois é, graças a Deus Não também na estamos Europa. falando, não estamos falando só aqui para o Piauí, agora nós estamos falando para o mundo, né? É Então eu verdade, quero graças a agradecer a Deus. você a oportunidade de estar aqui falando, conversando com você, agradecer as pessoas aí que se manifestaram, tanto aqueles digamos, que elogiaram, como aqueles que fazem qualquer crítica, porque ninguém é perfeito, né? Com certeza. E dizer aqui que a gente está à disposição, não só de você, mas de qualquer pessoa de Floriano, é como sempre a minha esposa tem dito. A gente está aqui, se puder, digamos assim, tirar uma dúvida de uma pessoa, esclarecer um fato, eu me sinto muito bem quando eu consigo fazer isso. O Anderson Fábio está dizendo aqui, um forte abraço, Carlão, você está esclarecendo só a verdade. Está aqui nosso amigo Anderson Fábio, elogiando o seu trabalho. Muito obrigado, Anderson. Francisco Botico está aplaudindo, está aqui, está dando positivo, maravilha então. Carlão, mais uma vez, muito obrigado, boa noite para você, boa noite a nossos internautas, a gente encerra por aqui depois dessa verdadeira aula desse líder sindical, desse cidadão que entende de vários assuntos, por isso que sempre a gente recorre para ele. E agradecendo a cada um de vocês, pedindo a Deus que abençoe a todos nós. Encerrando por aqui, Portal JC, 24 horas com você. Deixa eu só encerrar aqui agora, sair da tela. Pronto. Bom, Obrigado,